Amém, irmãos? A paz do Senhor? Glória a Deus. Vamos nos pôr de pé? Feche seus olhos. Esvazia a tua mente. Tenta tirar da tua mente aquilo que te trazia preocupação. Respira bem fundo. E lembra, Deus é amor. Quem tem Deus no coração, realmente mesmo, se você tem Deus no teu coração, você tem que ser feliz. Senhor Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma noite na Tua presença, Senhor. Sabemos, Senhor, que o Teu Espírito, ó Pai, que o Espírito Santo já está aqui, nos observando, nos vigiando, nos cuidando. Então, Senhor, eu lhe peço perdão, ó Pai. Perdão dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, Senhor. Muitas vezes não sabemos te agradecer, ó Pai, por tantas coisas que nos faz, de tantos livramentos. Nós não conseguimos enxergar com nossos olhos carnais, ó Pai, o tanto que o Senhor tem feito. E muitas vezes reclamamos de nossas vidas, Senhor. Murmuramos, mas não sabemos olhar, ó Pai, com nossos olhos espirituais. Não conseguimos ver, ó Pai, tantas coisas que o Senhor tem feito, tantos livramentos, tão cuidadoso que o Senhor é conosco. Então, Senhor, nos perdoe por isso, ó Pai. E muito obrigado, Senhor, por tudo que tem nos feito, Senhor. Por tudo mesmo, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Satanás, tranca a rua, tranca tudo. Espírito de aflição, espírito de doença. Vocês que têm tentado tocar na nossa vida, e muitas vezes até têm conseguido. Eu ordeno a vocês agora em nome de Jesus. Pega tudo que é de vocês, amada. Pega tudo que é de vocês. E bate a retirada agora. Em nome de Jesus. Sai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, envia agora, ó Pai, um exército de anjos, Senhor, lá na nossa casa, no nosso trabalho, Senhor, aqui na igreja, ó Pai, e faz uma varredura, ó Pai. Retira, ó Pai, todo vestígio que ficou de Satanás, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus bem alto. Aleluias. Pode se sentar um pouquinho. Eu, como sempre, antes de, à tarde assim, eu peço para Deus uma palavra. Como eu já falei várias vezes, para que não saia da gente, algo carnal, mas sim que seja inspirado pelo Espírito Santo. E hoje eu pedi e veio assim, gratidão. E daí, como diz, não precisava falar mais nada, para a gente ser grato por tudo que Deus fez
vai fazer, está fazendo em nossas vidas. Nós somos muitos ingratos, irmãos. A gente só quer pedir, né? Quer vir, quer que venha. Mas muitas vezes esquecemos de agradecer aquilo que já veio, que está em nossas mãos. Nós sempre, agora à tarde eu estava conversando lá em casa com o Davi, que ele estava falando da loja dele, né? Ele tirou umas fotos da loja dele quando ele comprou e hoje. Tem 3 ou 4 vezes mais o estoque de quando ele comprou. E ele falando, né? Eu não vejo aonde que vai o dinheiro, né? Eu vendo bem, tá, onde está o dinheiro, né? E a gente esquece de agradecer, né? A gente quer mais, quer... E era só ele olhar nas prateleiras dele lá, estocado. Aí eu falei para ele, né? Até para a Raqueline, o Lucas, tá tudo junto. Falei assim, eu estou querendo que sobre um dinheiro para me reformar a minha casa por fora. Eu quero fazer uma cobertura, arrancar meu jardim lá. E quero ver se consigo ano que vem, agora começo do ano que vem. E até a gente murmura muitas vezes, né? E não agradece. E daí eu falei lá em casa, vocês lembram? Há mais ou menos, o Lucas está com 15, vamos pôr, há 16, 17 anos, eu morava numa casinha de madeira e tinha um preminho preto, 89. Hoje eu tenho, né, a casa grande, com piscina, tudo, tem uma Hilux SW4, tem um Astra, tem um Fuca reformadinho lá, tenho 6 motos, bicicleta nova lá que a gente nem usa. Eu falei, aí, a gente reclama porque quer mais, esquece de agradecer o que tem. Quantas coisas eu consegui em 16, 17 anos, e a gente esquece de agradecer, irmãos. Aí veio essa palavra hoje, gratidão. Então nós temos que agradecer todo dia, irmãos. Porque a gente só quer o amanhã mais, né? Agora pare e olhe na tua vida. Quantos livramentos, não só bênção financeira, mas quantos livramentos. Que nem eu tive, né? Um livramento do câncer. Fora outros muitos. Agora, quinta-feira, aquela tempestade que deu em Abateá, 40 famílias ficaram desabrigadas, perderam tudo. Eu não perdi nada. Então, obrigado, Jesus, por isso. Vocês também, né? Creio que não perderam nada. Então, agradeça até essas coisas a gente não vê, mas temos que agradecer a proteção do Senhor. No momento da tempestade dessa aí, talvez o nosso lar estava rodeado de um exército de anjos, com guarda-chuva lá, nos protegendo. Então agradeça por tudo mesmo. Começa a lembrar, né? Nossa, isso, verdade, agradecer isso, aquilo, o emprego, o carro, a bicicleta, o teu alimento. Seja grato, irmãos. Amém? Ô, Su, põe para mim Salmo 150. Aleluia! Louvem a Deus no seu templo. Louve o seu poder que se vê no céu. Louve o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito. Louve a sua imensa grandeza. Louve a Deus com trombetas, louve com harpas e liras. Louve o Senhor com pandeiros e danças. Louve com harpas e flautas. Louve a Deus com pratos musicais. Louve bem alto com pratos sonoros. Todos os seres vivos, louvem o Senhor. Aleluias. Vamos louvar o Senhor, então, em forma de gratidão a Ele, por tudo que Ele nos fez. Vamos pôr de pé? E uma salva de palmas para Jesus? Nós somos gratos, Deus, porque nós temos esperança. Nós somos gratos, Pai,
por tudo que o Senhor tem feito. Nós te pedimos perdão, Pai, por às vezes, Deus, nós pensar mais naquilo, Deus, que nós não temos, sem nem, Deus, que Ele está usando, desfrutando daquilo que o Senhor já nos deu. Eu quero, Pai, te pedir perdão, Pai. Hoje, Deus, a palavra, Pai, que dela foi dada, Deus. Nós somos ingratos, Deus, meu Pai, em todas as circunstâncias, Pai. Porque, Deus, se nós ficarmos olhando, Deus, pelo que o Senhor já fez, só de nós estarmos vivos, Pai, nós tínhamos, Deus, que dar de graça o tempo todo. Nos apresentamos diante de Ti, Deus, com uma má administração de tudo que o Senhor pôs na nossa mão, te pedindo socorro, Pai, mas sem antes, Deus, agradecer, Deus, que o Senhor confiou em nós, Pai, e nós estragamos tudo. Eu te peço perdão, Pai, em nome de Jesus. Pai, que nós possamos estar buscando o Teu socorro agora como filhos arrependidos. Não como vítimas de sofrimento, mas filhos arrependidos. Que administrou mal a própria vida. Pai, também, Deus, eu te louvo, Deus, pelas coisas ruins, Pai. Porque nós administramos mal a nossa vida. Mas nós viemos à Tua presença e descobrimos coisas maiores. A vida eterna. Que tudo vai dar certo no final, Pai. Aquele que permanecer em Ti. Aleluia. Mas Deus, nós queremos, Pai, nesse momento, te pedir a Tua presença, para que nós possamos, Deus, nos alimentar hoje a nossa fé, para que nós possamos viver uma vida que Te agrada, que Te engrandece, que Te exalta. Deus, eu quero Te pedir, Pai querido, que o Senhor manifeste a Tua glória, para nós sermos, Deus querido, transformados por meio da fé, em novas criaturas, Pai. Segundo a imagem e semelhança de Jesus, Pai. Porque Ele é o seu maior prazer. E nós queremos ser iguais, Pai, a Jesus. Deus, eu quero, Pai querido, que o Senhor abra nossa mente. Que o Senhor ilumine, Deus, o nosso espírito. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. 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 Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Amém? Então, nessa noite nós vamos ministrar sobre fé. Então, eu gostaria assim que você prestasse bastante atenção na pregação, porque às vezes não é aquilo que a gente está pregando que é importante, mas o que Deus está querendo nos ensinar. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês prestassem atenção na fé, é porque a minha intenção é que cada um de vocês possa ter controle sobre o assunto. Amém, querido? Então, diga assim comigo. Hoje eu vou descobrir como é a minha fé. Amém, querido? Então, por exemplo, a Bíblia, ela mostra bem claro, que se você tiver fé, tudo é possível, Tudo é possível aquele que crê. Se você tiver fé, as coisas impossíveis,
né, vão acontecer na tua vida. Mas também a fé, a Bíblia fala também que tem pessoas sem fé, tem pessoas com fé pequena, fé grande, né? E nós precisamos entender, né, o que é essa natureza dessa fé, para nós entender por que tem coisa que nós não alcançamos. Então, é mais ou menos isso. Tá? Glória a Deus. Então, antes nós vamos fazer um ato de fé. Nós vamos ofertar a Deus hoje, né? Então, eu quero que todos ofertem, nem que for R$1, porque não é o dinheiro que conta, é a legalidade. Então, no mundo espiritual, né, se você pegar e for num lugar que mexe com o lado do mal, você vai ver que todo homem tem que fazer alguma coisa para poder ter um portal aberto, para ter uma autoridade aberta. Diversas vezes, né, os irmãos mais velhos aqui do ministério assistiram nós expulsar muitos demônios, e todo demônio que a gente vai expulsar, ele fala assim de cara: eu não vou sair, né? E aí ele fala assim: eu não vou sair porque eu fui pago. Eu estou aqui porque ele ou ela é minha. E aí por que foi pago? Né? Porque alguma vez participou de uma simpatia, de um benzimento, foi num lugar, deu uma oferta, ou fez um ritual, né? Fez um despacho. Então, naquele momento que aquela pessoa fez aquele negócio ali, ela tem um contrato com o diabo. E aí o diabo pode falar assim: eu não saio por causa disso. Então, por que o diabo faz isso? Porque o diabo só pode fazer algo que foi criado por Deus. É porque existem princípios, né? É espiritual. E quando você então vai chegar a Deus, você vai olhar no Velho Testamento inteiro, tudo que os homens iam fazer para chegar num sacerdote, para chegar num profeta, né? Eles levavam uma oferta. Eles levavam uma... Na verdade, Deus não precisava daquilo, então aquilo é um meio legal, espiritual. Quando você saiu da tua casa, dispôs a vir aqui, você já abriu um portal espiritual para Deus te abençoar. Amém? Diga assim: glória a Deus. Então, quando você se dispôs a vir aqui, veio, isso já é um pacto, já é uma aliança. Você já está fazendo alguma coisa. Glória a Deus. Então, quando nós vamos ofertar para Deus, a gente deve fazer tudo com propósito, porque isso agrada a Deus. E devemos fazer com fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E como que funciona a fé? A fé, querida, ela tem que ser simples. Se você complicar a fé, ela virou conhecimento humano, sabedoria humana, e você pensa que está ajudando para Deus poder abrir os portais, você está atrapalhando tudo. Né? Fé é uma coisa muito simples, mas você precisa saber, né, o porquê que ela não funciona na tua vida. Bom, você fazer ritual, você fazer essas coisas assim, você é da legalidade. Não adianta você ter fé se Deus mandar você fazer alguma coisa e você não obedecer, daí você não vai dar legalidade. Então, por isso que nós vamos ofertar. Glória a Deus. Qual que é a minha intenção? É que você oferte, nem que for R$1, e eu orar, você também vai orar pela tua vida, e Deus vai ser o Deus provedor na tua vida. Amém, querido? Eu tenho certeza que quem está ofertando aqui está nesse propósito, eu tenho certeza, entende? Que depois que que nós começamos isso, ele pode estar passando apertado e coisa assim, mas não faltou dinheiro. Não faltou dinheiro para cumprir o compromisso. Quem está no propósito, eu tenho certeza disso. Amém? Então pode vir e você só vai colocar e vai falar assim: Senhor, eu quero dinheiro, porque a Bíblia diz: se pedir, dar-se-vos-á. Pede de modo simples, não complica. Pode ser R$1. Quem fez Pix também, vem, põe a mão. Senhor, eu quero que o Senhor multiplique, Pai querido, o meu dinheiro, Pai.
Multiplique, Pai querido, o dinheiro da minha esposa, da minha sogra e das ovelhas, Pai, que vem nesse lugar. Em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, ter dinheiro de sobra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Estenda as tuas mãos e fala assim: Senhor Jesus, eu recebo a tua bênção para a glória de teu nome. Senhor Jesus, eu quero que essa noite a minha mente e o meu coração possa mudar e eu possa ser transformado. Senhor Jesus, em teu nome eu chamo a existência uma vida de fartura, de prosperidade, para a glória de teu nome, em nome de Jesus. Agora eu vou orar por você. Querido Deus, eu abençoo o teu povo. Eu te peço, Pai Celestial, e declaro o céu aberto sobre a vida dos irmãos, Pai querido, em nome de Jesus. Que anjos teus, Pai, sejam enviados do céu para cuidar da nossa economia, Pai, da nossa saúde, Pai. A nossa saúde física, emocional e espiritual, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai querido, esteja prosperando mais ainda aquele que já é próspero. E aquele que não é, Pai, o Senhor vem estar libertando, Pai querido, e levantando essa pessoa, para que ele seja Deus receita, Pai, para que ele seja próspero, em nome de Jesus. Amém? Fala assim: muito obrigado, Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Então vamos lá. Aleluia. Põe para mim Romanos capítulo 12, versículo 1 em diante. Vamos lá. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço. E, diga comigo, e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo, diga comigo agora, que é bom, tá? Perfeito e agradável a Ele. Glória a Deus. Então, olha bem, eu quero que vocês pega isso, diga comigo, mudança de mente. Fala comigo, mudança de mentalidade. Agora, eu vou citar muitas coisas aqui, né, para vocês entenderem o que é uma mudança de mentalidade. Então, a Bíblia fala assim: se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E se você aceitou Jesus, você morreu para o mundo e nasceu para Deus. Então, a mesma palavra de mentalidade nova, a Bíblia diz metanoia, né? Então, Jesus também falou para Nicodemos. Nicodemos, sendo um homem bom, um homem religioso, né, já top, Jesus falou para ele assim: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Aí Jesus fala depois para ele, né? Ele contesta Jesus.
E Jesus fala para ele: se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar. Agora diga comigo: entrar no reino de Deus. Então, quando nós vamos falar de fé, a fé é algo, querido, que vai crescendo dentro da gente e se torna a nossa natureza. Se torna a mentalidade aqui, não é você ficar tendo só mudar o sua maneira de pensar, saber mais, ser mais inteligente, fazer as coisas certas. Não. Por que que a Bíblia fala que Deus sonda o coração? Então, olha bem, Deus julga todas as coisas e julga as intenções do coração. Ó, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma do espírito. E fala assim, e ela é apta, né, para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então, eu quero que vocês comecem a imaginar agora o que é fé. Por que que nós temos tanta fé, mas a fé ela não funciona? Então eu vou explicar agora para vocês. A Bíblia, o Senhor fala assim, né, que quem ama Ele é aquele que ouve e obedece. E lá no Velho Testamento, ele fala assim em Deuteronômio capítulo 28, ele fala assim: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, e ter cuidado, né, de fazer tudo o que Ele vos manda, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aí fala, bendito será no campo, aí você vai ser próspero. E ali fala assim, ó, que se você estiver atento ao que Deus fala, e você começa a praticar o que Deus fala, você pode até correr da bênção. Toda obediência a Deus, ela tem uma recompensa. E como você está obedecendo a Deus, mesmo você correndo da bênção, você não quer prosperar. Entende? Você não quer prosperar. Vem dinheiro na tua mão, você doa tudo. Você não quer prosperar. Vem dinheiro na tua mão, você doa tudo, né? Mas você faz tudo que Deus manda, sabe o que você está fazendo? Você está semeando para Deus multiplicar mais ainda. E você correndo da bênção, ela vai correr atrás de você e vai te pegar. Você pode ser bom de corrida, mas a bênção vai te pegar. Então, quando Deus vai nos ensinar sobre fé, a pessoa tem que compreender que a primeira coisa que ela tem que entender é que o campo da fé é o campo, querido, das intenções. É o campo da natureza do homem. É o campo, querido, da onde o homem se movimenta. E toda a fé, ela só pode ser ativada através do pensamento, da mente humana. Entende? Então vamos dar um exemplo agora para você entender, de modo mais simples, o que é uma pessoa com fé. Então, imagina assim, né? Eu vou construir um prédio. Aí eu imagino aquele prédio, né? Mas eu nunca fiz um prédio. Eu não sei como é que faz um prédio. Então, diga comigo, eu tenho a planta, falei. Eu tenho a visão, falei. Mas eu não sei como. Agora, preste bem atenção. Aí, porque eu não sei como, não tenho como fazer, então eu desisto. Bom, eu tenho todo o elemento, mas eu desisti. Esse desistir significa que eu não tenho fé. Agora, preste bem atenção. Eu pego, falo assim, não quero nem saber, eu vou fazer. E eu começo a determinar que eu vou fazer aquilo. E eu começo a ter ânimo para fazer aquilo. Diga comigo assim, agora está começando a vir a fé, fala aí.
E eu começo a ter ânimo para fazer aquilo, e eu começo a correr atrás daquilo, né? E para mim, né, aquilo já está aquilo é simples, é fácil, né? Mas na hora de eu fazer, né, eu vou lá e descubro que eu não sei sentar tijolo, que eu não sei o quê, né? Pá, pá. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter que aprender. Para alcançar aquilo para a fé, eu vou ter que aprender agora a fazer aquilo. Mas se eu sou uma pessoa de fé, eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou ligar o YouTube, eu vou correr atrás, né? Eu vou errar, eu desfaço a parede, faço, mas eu vou construir aquilo. Isso é fé. Fé é nunca desistir. Só que para você falar que você tem que ter fé, você precisa ter um propósito. Para você ter um propósito e você ter fé de Deus, diga comigo, fé em Deus, fala aí, e de Deus, fala aí. Então, olha bem, Deus tem que te dar uma visão, Deus tem que te dar um propósito. Pegaram? E se Deus te dá uma visão, te dá um propósito, você vai ter que agir. Agir. Agora eu vou te dar um outro exemplo, mesmo exemplo. Eu passo por tudo isso, mas na hora de fazer, eu já tenho o talento, o conhecimento que o Paulo tem. Pegaram? Sobre o assunto. Então, para mim, agora olha bem, eu tenho a visão, eu tenho a imagem, eu tenho a coragem, eu tenho o ânimo, e agora eu tenho o talento que o Paulo tem para fazer. Vocês estão entendendo agora? Quer dizer que Deus, Ele está querendo, querido, que nós começamos a se empenhar no... Por que fala ali, ó? Dedique ao seu serviço. Por quê? Porque na hora que você estiver dedicando ao serviço e ao propósito de Deus, Deus está te habilitando para ser um homem de fé. Entende? E você vai exercer mais fé naquilo que você tem habilidade, a tua fé vai funcionar naquilo que você tem mais dons, habilidade, talento. E se eu tenho alguma necessidade, por exemplo, eu tenho uma necessidade financeira, então eu tenho que mudar, eu tenho que adquirir conhecimento e habilidade financeira para poder a minha fé nas finanças funcionar. Pegaram? Vocês estão começando a entender ou não? Agora, olha bem. A Bíblia diz assim, a fé vem pelo... Está onde, Romanos? Está onde, Raquel, Romanos? Ó, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, vamos dar um exemplo assim. Quando eu começo a ouvir a palavra de Deus, eu vou começando a pegar coisas para mim, exercitar a minha fé. Pegaram, gente? Bom, quando você começa quando você começa a querer viver na dimensão da fé, você tem que entender que tem coisas que elas são, você vai andar na fé, mas você vai agir no mundo natural, mas é a fé que vai te trazer. Por exemplo, né, Deus falou para mim que eu ia ser o maior vendedor de pneu da região. Eu criei, né? Eu peguei aquela bênção, era impossível. Mas eu comecei a trabalhar. Deus me deu uma palavra, Deus me deu habilidade, Deus me deu conhecimento, né? Deus me deu força, Deus me deu ânimo, e a promessa dele se cumpriu na minha vida. Mas também Deus falou para mim que ia me usar muito com sinais, prodígios e maravilha. Em sinais, prodígios e maravilha, né, querido? O que você precisa para Deus usar você com sinais, prodígios e maravilha? Aí você precisa procurar o poder de Deus, buscar a unção, o poder de Deus. Amém, querido? Agora vamos lá. Olha bem, para que nós nos dedicamos? Para que nós nos entregamos ao serviço do Senhor? Diga comigo, para sermos transformados em uma nova criatura. Então, a fé, ela é uma criatura transformada. É uma nova criatura dentro de você.
A vida de fé é isso, é uma nova mentalidade. Diga comigo, fé é uma mentalidade. Ó, homem de fé, ele tem a mente renovada, entende? Então ele tem a fé verdadeira é da mente renovada. Você tem que aprender isso. Todo mundo tem fé. Todo mundo tem fé. Mas as pessoas não têm a mente renovada para poder exercer essa fé. Por isso que para Deus o que importa é ser nova criatura. Entenderam, querido? Vamos dar um exemplo assim, ó. Vamos dar um exemplo assim. Eu tenho fé que eu posso subir e ficar pendurado nessa travessa aqui, ó. Nessa treliça. Eu tenho fé que eu posso subir ali e ficar pendurado. Agora, olha bem. Mas se eu não subir, vai acontecer? Vamos, gente? Vai acontecer? Não. Agora, e se eu não tiver coragem, vai acontecer? Vamos, gente? Então, o covarde, o cara que não tem coragem, ele tem uma coisa que bloqueia a sua fé. Ele nunca vai ter fé se a pessoa for medrosa. Por que o medo é uma coisa diabólica? Porque o medroso, ele não vai subir lá, ele tem medo. O que não é corajoso também não vai subir, porque ele é covarde. Então, para nós começar a ter fé, nós não pode ter medo. Aquilo que você não tem medo e você tem coragem, então não tem como a sua fé está bloqueada ali. Pegaram ou não? Agora preste bem atenção. Agora eu tenho coragem, entendeu, né? Eu tenho ânimo, mas eu não vou. Então eu só sou uma pessoa ouvinte e não sou praticante. Não suponha que eu vou conseguir subir lá se eu não for praticante da palavra. Pegaram ou não? Agora pense bem. Aí eu tenho fé, que eu subo lá, tenho coragem, tenho tudo que alimenta a fé. E vou. Aí chega lá, eu não tenho força no braço para segurar, caio e morro. Entenderam ou não? Mas que eu subi, eu subi. Mas que eu subi, eu subi. Então é a mesma coisa, você pode ter fé para ficar rico. Você pode até fazer alguma coisa para ficar rico, depois você não vai. Eu tenho um tio, né, que ele chegou em mim, né? E ele até conseguiu ficar rico, mas depois ele perdeu tudo, ficou mais pobre do que nunca. E ele falou assim: Zé, ficar rico não é difícil. O difícil é continuar rico. Por quê? Porque o cara vai ter que fazer muito mais do que ele fazia quando era pobre para poder conservar a riqueza. Então, muitas vezes, né, gente, a gente não pode, mesma coisa, né? Se eu for subir lá depois agora eu tenho força no braço, que aí é a habilidade que nós estávamos falando, né? Então eu vou. Então, querido, Deus, Ele não chama os preparados, mas Ele prepara os chamados. Às vezes, né, você nunca vai alcançar as coisas de Deus, por quê? Porque você não se habilita para o propósito que Deus tem para a tua vida. Então Deus te dá uma palavra. Querido, quando Deus, lá no comecinho, quando Deus me dava uma palavra, eu sabia aonde que eu ia sofrer os meus danos, porque eu conhecia os meus limites. Então, quando Deus te dá uma palavra, você se prepara, porque Deus vai te preparar para aquilo. E se você não andar em fé, você não vai chegar lá. Por quê? Porque você vai ter que ter fé. Entende? Para poder andar naquela palavra até que a promessa se cumpra. Fé é isso. E agora olha bem.
Depois que você tem fé tudo, a Bíblia diz que Deus sonda o coração da pessoa. Ele sonda as intenções da pessoa. E a pessoa pode pegar um caminho errado de propósito, de pensamento e de sonho. Aonde nós pegamos o caminho errado, a vaidade, né, o orgulho, né, a falta de educação, principalmente não respeitar o governo de Deus, né, as maneiras que Deus faz, as leis de Deus, tudo de Deus é organizado. E se nós não aprender a respeitar isso, nós pegamos caminho errado e nós naufragamos na fé. Às vezes a pessoa naufraga na fé das bênçãos, não perde a salvação. Às vezes a pessoa, ela não naufraga nas bênçãos, mas ela naufraga na salvação. Entende? Por quê? Porque são coisas distintas. Existe fé que é fé. Quando nós fizemos o evangelismo explosivo, né, Dori? Tem a fé, né, salvadora, tem a fé, né, das obras, né, a fé de prosperidade, a fé para curar. Então, muitas vezes a pessoa tem em algo dela, da natureza dela, fé temporária, né? É a fé temporária. Então, o que é temporária? É a fé Deus agindo, abençoando tua vida aqui. Então, a fé é uma natureza que você tem. E você, em alguma coisa, né, para você é mais fácil do que para os outros. Em alguma coisa você vai se destacar na fé. Por isso que tem a igreja. A igreja tem os dons e os ministérios. Os ministérios são as pessoas que trabalham em área específica. Vamos dar um exemplo. Agora mesmo, ó, por que eu não gosto mais de chamar pregador de fora, mas por que eu vou trazer o Marcos Belli aqui, dia 29, dia 30? Não é porque eu gosto dele, não é porque ele é gente boa, não é por causa disso, não. Não é porque ele é perfeito, não. É porque ele tem um ministério, ao qual, né, que ele age muito bem na fé em algo específico, que pode ajudar nós naquela área. Pegaram, gente? Na área dele que nós temos que contar. Agora, por favor, não vai ficar pensando que o homem correndo atrás, o que as ovelhas ficam, né? Porque gosta de um pregador, né? Fica achando, não, aí o pastor é o Zé Trovati. Entendeu, né? Aquele irmão está sendo chamado aqui para fazer um trabalho específico. E você deve tirar proveito disso. Você deve tirar proveito. Quando o pastor Marcos Velho veio a primeira vez, foi lá na Metodista, e eu que fiquei cuidando dele. Eu ficava andando com aquele homem para baixo e para cima, para baixo e para cima. Ele ponhava a mão nas pessoas, os caroços sumiam, as coisas sumiam, né? E eu ficava ali babando com aqueles sinais ali, né? Eu fui muito abençoado. Eu aprendi coisa de libertação com ele muito tremenda. Aí eu lembro até hoje, né, que hoje ele está mais sossegado, mas na época ele era mais novo, e ele era meio assim, veaco, né? Então uma irmã estava com um caroço bem grandão aqui debaixo do braço, e ela ergueu o subaco assim, bem no subaco da mulher, né? Aquele caroço, e ele falou assim, esse aqui, irmão Trovati, eu vou deixar você curar. E eu fui lá, né? E coloquei a mão no subaco da mulher, né? E o caroço sumiu. Eu fiquei numa alegria, gente, porque Deus me usou, né? Para curar, para fazer sumir o caroço daquela mulher, né? E eu peguei um manto. Pegaram, gente? Eu peguei o manto do cara. E se você for uma pessoa dedicada a Deus, está se consagrando, está buscando, está orando, está jejuando, se ele vir aqui e for usado também, você pode pegar um manto, né? Aí sabe o que ele falou para mim depois que eu curei a mulher? Eu falei, muito obrigado, irmão Trovati, porque eu não queria pôr a mão no subaco dela. Quer dizer, ele jogou o serviço sujo para mim, né? Mas não tem problema, né? Eu estava ali, eu fiquei feliz mesmo assim, né? Podia mandar outro subaco que eu ia pôr a mão do mesmo jeito. Então, quando nós estamos buscando a Deus, ó, a fé vem pelo ouvir. Tudo que você está ouvindo, está vendo, está fazendo, está aprendendo, você vai começar confiando. Olha bem, depois
que você agora já aprendeu isso, agora você sabe que você tem que transformar a tua mente, santificar a tua vida, começar a ter propósitos que agrada a Deus, motivação que agrada a Deus. Agora você precisa entender que Jesus falou assim, que quem tem bons olhos, todo o seu ser é luz, todo o teu corpo é luz. Mas quem tem maus olhos, o que é? É um modo de ver as coisas. Então, por exemplo, você vê uma pessoa, ela tem um probleminha, né? E você fala assim, não, mas aquela irmã é chata, não sei o quê. Você tem olhos maus. Pegaram? Olhos maus. Uma pessoa com olhos maus, ela vai ter as bênçãos retidas. Ela pode até perder a salvação. Porque olhos maus, querido, faz você sentenciar as pessoas. Quando você vê um defeito numa pessoa, para você ter autoridade, você tem que olhar com misericórdia e ver a pessoa de um modo bom. Vamos dar um exemplo. Os meninos que vêm aqui dia de sábado. Todo mundo na igreja começou, não é porque está fazendo bagunça, é porque não tinha o quê? O pastor teve o quê? Bons olhos. Falou, peixe na rede. O que é bons olhos? Você precisa de bons olhos. Uma pessoa, vamos lá, o Lula, né? O Lula é macumbeiro, é isso, é aquilo, né? Então todo mundo, esse cara é do diabo, é não sei o quê, né? Quem tem bom olho, olha e fala assim, já pensou ele falando de Jesus convertido? Já pensou Deus salvando ele? Eu vou orar por ele. Bons olhos. Nós precisamos sempre estar pondo colírio nos nossos olhos e tendo bons olhos. E por que nós vemos as pessoas desse jeito? É porque nós colocamos o óculos da maldade humana. Então, aí você, querido, está pegando o caminho errado. Precisa ter bons olhos para ser uma pessoa de fé. De fé que produz, que anda na unção, que anda com poder. Precisa ter bons olhos. Então, bons olhos é você apostar no pecador, ver coisas boas. Até na psicologia, né, tem uns exercícios que faz para você ser bom, né? O que é? Faz uma lista daquela pessoa que você não gosta dela, faz uma lista de 10 qualidades dela, não é assim, Yumi, né? Não tem esse exercício? Faz uma lista, pega a pessoa que você não gosta e procura 10 qualidades, 10 talentos, 10 coisas boas nela e escreve as 10 coisas dela. Querido, você vai ver que você vai dar um croque na tua cabeça que você não vai conseguir achar uma coisa boa. Mas depois que você começa a achar coisa boa, por exemplo, com meu pai, o Espírito Santo mandou fazer isso. Né? Eu tinha problema com meu pai, para resolver o problema com meu pai, né? Eu falei assim, tem que olhar o lado bom do meu pai. Gente, eu não achei um lado bom do meu pai, mas nenhum mesmo. Por quê? Porque eu era ruim. Meus olhos eram maus. Mas eu buscando a Deus, orando, né, e confessando aquilo, né, porque a gente tem que ser humilde, tem que confessar a Deus, que eu não conseguia ver nada de bom no meu pai, então eu fiquei orando, porque eu queria ver, eu queria amar meu pai. Né? Até que eu estava morando de favor com ele lá, né, e eu estava com crise com meu pai. E um dia meu pai chegou, e meu pai era assim. Ele na rua, ele parecia um biscate, todo mundo. Ele ponhava o pé para dentro de casa e ele fazia, virava um monstro, queria brigar com todo mundo, bater em todo mundo. Né, para vocês terem uma ideia, isso eu vi, tá, gente? O meu pai comendo na mesa, e de vez em quando a comida estava ruim, ele fazia o prato voar, né? Tacava o prato e ficava brigando com a minha mãe. Imagina a cena. E um dia eu estou lá em casa, né, meu pai falou assim, aí Zé, hoje a tua mãe acertou na comida, olha que comida gostosa. Mas essa comida hoje está muito boa. E por que não faz isso todo dia e jogou fora a comida também? Aí vocês imaginam, né? O meu coração era travado com meu pai. Mas um dia meu pai chegou, né?
E eu naquela intenção de achar uma qualidade, ele entrou do portão para dentro. E na hora veio assim na minha cabeça assim: ô pai, como é que foi a viagem? E fui abraçar ele, na hora que ele coisa assim, ele me deu um empurrão: o que você quer comigo, pai? Não, pai, ó, eu fiquei pensando aqui, pensei nada, veio na cabeça de falar que eu fiquei pensando aqui, né? Eu estou comendo nas suas costas. O senhor sai viajar esse Brasilzão nessas estradas aí, ó, comendo essas comidas de restaurante, dormindo em gabine de caminhão, né? Então, pai, eu quero te dar um abraço, quero te agradecer, né? Porque eu estou comendo na tua costa. Pronto, gente, ó, o Espírito Santo fez vir uma qualidade do meu pai. Depois foi fácil achar as outras, né? Mais qualidade. Hoje, né, eu conto isso aqui para vocês, mas eu amo meu pai. Hoje meu pai é um vovozinho top, né? Mas a gente precisa mudando. Diga comigo assim: para Deus temos que ser nova criatura. E crescer é isso, querido, é todo dia você está sendo nova criatura. Tudo com o propósito. De quê? De ser usado por Ele. De ser uma ferramenta na mão de Deus. Glória a Deus. Amém? Então, olha bem, eu vou explicar para você o que é uma pessoa com uma fé grande. Uma pessoa com uma fé grande, querido, é igual Josué e Caleb. Todo Israel, ele viu o mar vermelho se abrir, eles passar em terra seca. E depois que eles passaram, o soldado de Faraó foi passar e morrer afogado. Eles viram também, né, o maná cair do céu. Eles iam lá todo dia de manhã, catava a sua marmita do dia todo. Não podia guardar para o outro dia sobrando, por quê? Porque no outro dia ficava bichado. Eles viram, querido, que os calçados deles não envelheciam, a roupa deles não envelheciam. E todo Israel, 2 milhões de homens, né, de pessoas, assistindo e vendo os milagres de Deus, os livramentos de Deus, a água sair da rocha, né? Aí eles foram espiar a terra prometida, né? E voltaram. 10 espias deu um relatório negativo. Então nós não podemos, entendeu, né? Ser pessoas que reclamam, que murmuram. Quando você reclama da vida, murmura para Deus, você é um crente, querido, igualzinho aqueles 10 espias. Pegaram? Josué e Caleb teve um espírito diferente. Eles viram o mesmo problema, eles viram como os dias gigantes na terra, que eles eram numerosos, que eles eram como gafanhotos perto deles, né? Mas Josué e Caleb falaram assim: eia, tão somente servimos a Deus, né? Agradamos a Deus, né? Que Ele vai fazer com que nós almocemos esse pão, esse povo como se fosse pão. Nós vamos comer eles, nós vamos derrotar eles como se fosse pão. Quer dizer, nós vamos brigar com eles, vamos ficar mais forte ainda. Eles sabiam que para Deus nada é impossível. Então, para você entender, querido, você é um inimigo de Deus quando você tem confissão negativa. Não é conversa, é confissão negativa. Quando você vê as coisas de um modo negativo, você tem olhos maus, você é um murmurador, você é uma pessoa, querido, que está negligenciando tudo aquilo que você já assistiu Deus fazer. Então, o que aconteceu com aqueles espias? Querido, eles morreram.
O povo ficou rodeando no deserto 40 anos, só porque aquele povo, querido, eles ficaram falando da dificuldade. Eles não viram, não foram igual Josué e Caleb, que viram que Deus é o Deus do impossível. Jesus, querido, ele falou assim, olha bem, que se você tiver fé e não duvidar no coração, ele falou, vocês podem fazer a mesma coisa que eu fiz com a figueira. E Jesus, ele falou assim, que ele ia para o Pai e que sinais maiores do que ele fez, nós iríamos fazer. Porque ele estaria junto com o Pai e ele quer nos usar sem limite. Agora, por que ele não está usando? Porque fé, querido, o Josué e Caleb, eles tinham uma natureza de fé. As experiências, a vida, a escolha que eles fizeram, fez com que eles tivessem aquela natureza. Diga comigo, natureza. Você precisa buscar uma natureza enfesada. Você tem que buscar, querido, uma maneira, querido, de você olhar para as coisas assim e falar assim, não, para Deus tudo é possível. Você tem que sim analisar. Josué e Caleb não foi lá trombando lá sozinho, lá e não, nada disso. Pegaram. Mas eles tiveram confissão positiva e eles começaram a obedecer a Deus, buscava a Deus e tal. Olha, passou o tempo, morreu todas as pessoas com mais de 20 anos, durante aqueles 40 anos, Josué e Caleb estavam lá vivos. Josué liderou o povo, e Caleb, querido, quando faltava um monte, diga comigo, natureza. Então fala assim, Deus precisa mudar a minha natureza. Fala assim, eu preciso querer. Porque, querido, nada funciona se você não querer. Nada. Tudo de Deus não vai funcionar na tua vida se você não querer. E o teu querer tem que ser certo, tem que ser o querer de Deus. Se você estiver querendo algo, querido, que Deus não te deu, Deus não tem garantia que você vai receber. Às vezes Deus até te dá. Mas aquilo vai te servir, querido, como um castigo, não como uma bênção. Então, Josué e Caleb, querido, era natural deles. Então vamos dar um exemplo assim, né? Tem uma situação para acontecer, né? E você vai lá e fala, não, mas isso aqui é fácil, não sei o quê, não sei o quê. É natureza. O cara, ele age positivamente. Por quê? Porque a natureza dele é assim. Então nós temos que entender, querido, que o pobre, ele não é pobre porque ele é pobre porque ele tem uma mentalidade de pobre. E assim, querido, também é uma pessoa com fé. A pessoa sem fé, ela não é sem fé porque ela é sem fé. É porque ela tem uma mentalidade de uma pessoa que não tem fé. Se ela tiver a mentalidade mudada e ela decidir e querer, ela vai ser transformada de fé em fé e de glória em glória. Aí por isso que fala assim, a fé, não só a fé, tudo que você é na vida, um dia foi edificado por meio de comigo, pensamento. Então, olha bem, quando você está lendo a Bíblia, o ensino de Deus para Josué foi o quê? Ser forte e corajoso. Não desanime. Não desanime. Estuda o livro dessa lei. Diga comigo, estudar, meditar e fazer, praticar. Fala aí. Então, olha bem, o que Josué tinha que fazer? Ele tinha que estudar o livro da lei, ele tinha que meditar, e meditar o que é? Diga comigo. Fala assim, diga comigo assim, pensando, imaginando. Então, era para ele ler, pensar, imaginar e praticar. Pegaram?
Aí depois que se torna natural, entende? Se torna natural aquilo, a pessoa começa a fazer automaticamente. Essa é a pessoa que tem fé. Por exemplo, assim, vamos dar um exemplo assim. O Edson, ele é um cara enfesado na agricultura. Porque ele pensou, ele pratica, ele faz, ele produz. Então, falou de plantar alfafa, colher, vender essas coisas, ele é um cara enfesado. Ele tem fé naquilo. Pegaram? Então, se eu começar a orar para as pessoas, eu oro, faço milagre aqui, oro, abençoo, profetizo, não sei o quê. Tudo aquilo que eu estou fazendo, eu sou uma pessoa de fé naquilo. E para mim diga comigo, quando eu já sou grande de fé, fala aí. Para mim aquilo é natural, fala. Então vocês vão ver que tem coisa que vocês já são enfesados. Agora, nós precisamos ter fé em Deus, nas coisas de Deus.